Olá, boa tarde. O programa Primeira Página desta semana, perto da chegada do Papai Noel, por incrível que pareça, vai radiografar a indústria brasileira do brinquedo. E de quebra, vamos fazer um bate-bola com o presidente da entidade do setor, a Brinque. Acompanhe. Ele bem que poderia ser chamado de Mister Brinquedo. Defensor da causa da indústria nacional pelo mundo, tomando assento em diferentes fundações, Sinésio Batista da Costa não para. Sua agenda ao longo do ano costuma exigir, nos primeiros 10 meses, viagens que somadas equivalem a 4,5 voltas ao globo, ou, astronomicamente calculando, algo próximo a meia viagem à Lua, cuja distância da Terra soma 384.400 quilômetros. Bem-vindo, presidente. Bem-vindo. E antes de a gente se aprofundar no mundo da fantasia, uma pergunta para quem está começando. Como é que um office boy, no distante ano de 1970, em Brasília, pôde chegar onde você está? Olha, não tem uma receita clara, mas uma coisa é renúncia. É preciso renunciar o tempo inteiro e focar naquilo que você quer, e depois a vida vai te levando, os amigos vão te levando. É preciso ter muito cuidado com amigos, com falsos amigos, mas a vida vai levando. E no Brasil ainda é um lugar que é possível a ascensão social vertical. Quando morava na roça, quando trabalhava na padaria em Goiás, em Brasília, a gente nunca imagina que a vida vai nos reservar esse tipo de caminho. Mas acho que a receita, se posso dizer assim, chama renúncia. As pessoas foram à praia, eu não fui. Os amigos todos iam para a balada, eu não fui. Os amigos todos iam fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer e eu não ia fazer. Mas acho que no final isso se compõe e você consegue ter prazer e alegria fazendo aquilo que faz. Você na família não tinha dinheiro? Você era duro? Você teve que ralar para pagar o estudo? Como é que você chegou a economista? Meu pai era pedreiro lá no interior, na roça, em Goianésia, Goiás. E a gente saiu de lá, eu menino ainda, mas me lembro, era tudo muito difícil. Eu me lembro de um episódio importante que eu vim conhecer maçã, eu já tinha 17 anos, aí eu comprei uma caixa de maçã com o meu primeiro salário na padaria e fiquei comendo maçã 3, 4 dias, como se aquilo fosse uma coisa que eu não sabia, tomate, alface, essas coisas todas a gente não conhecia na roça, né? Mas sim, a família é muito pobre e era preciso trabalhar sem parar. Você, como economista de formação, como é que você consegue presidir tantas entidades? Eu não sei quantas são atualmente. Eu sei da Brinque, a Bmúsica e a Abrapur. Tem mais? Tem mais. Acho que a quantidade não é um tema relevante. Eu defini que 18 horas por dia da minha vida, desde 1976, quando cheguei a São Paulo, eu ia gastar trabalhando. E se mais pudesse, mais faria. Porque os meus amigos todos, os meus chefes anteriores, terminavam o expediente e iam embora, mas eu ficava para trabalhar um pouco mais do que eles, aprender. Ninguém ensina nada para ninguém. Você se descobre, se desperta e vai aprender sozinho. E foi assim que a opção. Depois eu fui estudar a economia em São Paulo, aqui, e era interessante, porque não tinha dinheiro para pagar. Então eu fazia os trabalhos de grupos, de todos os grupos, a professora pedia trabalho, o outro pedia, eu vendia o meu tempo para os outros alunos e recebia. Ao contrário, dava para pagar a escola e até o primeiro semestre eu me lembro que eu já pagava o ano inteiro adiantado. E o resto ainda ajudava a compor o salário da época. É assim, você encontra um caminho, mas nunca é igual aos outros, é preciso ser diferente dos outros, não é melhor nem pior, é só diferente. E depois, no brinquedo, em 1975, o brinquedo entrou numa debacle enorme, um super ataque chinês de importados. A indústria terminou, nós fechamos 536 fábricas e demitimos mais de 40 mil pessoas. O setor estava destruído definitivamente. E numa conversa ali, na hora de fechar a Brinque, demitimos todo mundo, inclusive eu. E, bom, Você se autodemitiu. eu me autodemiti, portanto, tinha que fechar a porta, apagar a luz, entregar o imóvel e ir embora. E jogar os arquivos fora, né? Nós tínhamos fundado a Brinque em 1984 para 85. Aí um dos associados falou: Sinésio, por que você não pega isso? E eu fui para casa, fui pensar,
e eu lembro que eu fui ao Papa naquela época para fazer uma conversa com o Papa João Paulo II, ele era uma pessoa muito iluminada. E voltei com aquilo, agora a gente não vai morrer. Começamos um longo trabalho que terminou na defesa comercial, que foi no aumento dos impostos de brinquedos, e então a indústria renasceu, cresceu e hoje a gente já tem perto de 55% de mercado. Para destruir, foram 6 meses de ataque dos chineses, e para reconstruir a gente já leva 18 anos. É sim, mas reconstruído muito mais, com mais musculatura, o setor é muito mais moderno hoje em dia, mas não precisava doer tanto. A gente não tinha dinheiro para nada e sobrevivemos. Você tem exatos 30 anos de Abrinq, então dá para falar com autoridade o que faz um presidente de uma entidade, né? Como a Abrinq, como a Abrapur, a Abraflex, não é isso? Olha, o Brasil evoluiu muito e a Abrinq foi a primeira entidade de classe a ser presidida estatutariamente por uma pessoa de fora da indústria de brinquedos. Eu não tenho fosse um empresário do Eu não setor. tenho fábrica de brinquedos. Esse foi um acordo que nós fizemos e que deu certo e que vem dando certo. E depois, na esteira da Abrinq, lá em 1985, 84, quando o mundo estava acabando para nós, o fechamento de fábrica, demissão, a indústria nacional tinha 95% de participação de mercado e foi reduzida a 15%, 16% em um espaço de 6 meses. Então, foi praticamente uma guerra nuclear. E nós fizemos esse entendimento à época e o estatuto foi mudado e hoje tem mais de 300 entidades de classe que seguiram o mesmo rastro da Abrinq. Porque, de verdade, uma entidade de classe não cresce muito quando ela está presidida por um sujeito, um empresário, que tem uma fábrica do produto da qual a entidade representa. Sempre vai ter o ciúme de homem, né? O homem é um bicho ciumento, às e quando você tem uma pessoa de fora e aquela pessoa consegue ser respeitada na categoria, isso é importante para o setor. Acho que a gente deu grandes passos na Abrinq porque a gente não tinha um dono de fábrica na frente, mais foco, na linha de frente. Que tem foco. Quando acaba a reunião, ele vai embora, alguém tem que tocar. E se não tiver autoridade, não vai tocar. Os homens são comandados por outros homens que têm autoridade. É assim que funciona o jogo. Quais foram as grandes conquistas da Abrinq nessas 3 décadas, né? Olha, nós fizemos salvaguarda, reduzimos IPI, aumentamos imposto de partes e peças, reduzimos imposto de partes e peças, aumentamos a alíquota de brinquedos, renovamos a salvaguarda, que era o imposto de importação, em 70%. Ganhei isso em Genebra, na Suíça, onde fica a Organização Mundial do Comércio. Renovei uma vez, renovei 2. Depois, quando tudo acabou em 2006 no Mercosul, a gente não estava feliz ainda, aí nós fizemos um programa de integração produtiva e a alíquota aumentou para 35%, ou seja, este setor vem sendo chacoalhado para ser um setor importante na indústria desse país há muito tempo. E nós acreditamos definitivamente em defesa comercial. E Luiz, defesa comercial para a indústria não é proteção, quem precisa de proteção é criança. Marmanjos como nós precisamos de equalização da concorrência. Eu quero que os meus sócios tenham as mesmas condições de competição que o chinês tem no país dele. E como não tem, eu preciso que o meu governo equalize através de tributação e importação, porque senão, no Brasil, a gente vai importar, já importamos até palito de dente, não é? Daqui a pouco não tem mais indústria, e a indústria não tem nação sem indústria, não tem governo sem indústria, não tem sociedade sem indústria. A indústria é o motor, é o centro do universo num país, do meu ponto de vista. Viram a Venezuela, né? Sinésio, você também é membro e dirigente de entidades setoriais. Quais são elas? Olha, por conta da Abrinq, por conta dessas coisas todas, a gente foi fazendo... Eu sempre trabalho para um, para outro, tenho muitos amigos na Federação das Indústrias de São Paulo, agora na CNI, eu sou membro da CNI, sou presidente do Conselho Setorial da Indústria na CNI em Brasília. Sou um fundador da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e a gente hoje já cuida de mais de 370 mil crianças sem dinheiro do governo. A gente trabalha para recuperar futuros e reescrever futuros de crianças no Brasil. Pela Fundação Abrinq, Luiz, já passaram mais de 8 milhões de crianças nos últimos 25 anos. Depois, nós fizemos, tem um sindicato da indústria de papel,
e papel, papelão e artefatos de papel, nós somos donos de um hospital, chama Hospital do CEPAC, eu também sou presidente lá. E vamos trabalhando, gosto muito desse trabalho de hospital, a gente cuida de mais de 250 mil pessoas por ano, tenho 1.400 funcionários no hospital, tenho um bom executivo lá, porque eu não sou o operador, né, mas sou o que dá a autoridade para as coisas acontecerem, e isso funciona muito bem, tem um bom conselho de administração lá, que ajuda muito, as coisas funcionam. Depois a gente fez uma entidade que representa todas as entidades e os organismos de certificação de produtos, pessoas e sistemas, do sistema do Inmetro, que chama ABRAC. Também tenho a honra de estar ajudando esse setor a crescer aí, um pouco mais na briga e tal. Depois, dentro da Brinc, a gente tinha a puericultura leve e pesada, que é mamadeira, bico, chupeta, carrinho, banheira, carrinho de bebê, carrinho de automóvel, e a gente separou da Brinc e fez a Abrapur, de Associação Brasileira da Puericultura. Depois, mais recentemente, os amigos aí querendo dar um up no setor de nutrição com os suplementos nutricionais, então me chamaram para ajudar a construir a Brasnutri, que vai muito bem, as coisas vão caminhando e fazendo bastante atividades. Há algum tempo atrás, tinha o segmento de embalagens laminadas flexíveis e nós fizemos a Abraflex. São todos amigos de setores muito parecidos, e a Abraflex se encarregou de cuidar dos interesses da indústria de embalagem laminada flexível, que é aquela embalagem que embala tudo que a sociedade brasileira come, inclusive cigarros, alimentos, é um volume muito grande, que são as embalagens que têm tratamento para resistir aos ataques externos do alimento que está lá dentro. E depois um tema, quando eu cheguei, o nosso sindicato era Sindicato das Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos do Estado de São Paulo. Eu vi que aquilo não funcionava, então eu fiz a Brinc para cuidar de brinquedos e a ABMúsica para cuidar de instrumentos musicais. O sindicato permanece só para negociação trabalhista e é o membro da Fiesp, a nossa porta de entrada na Federação das Indústrias, mas a ABMúsica cresceu, tem a sua própria feira. A nossa feira nasceu junta e ficamos por 7 anos, era uma feira de brinquedos e instrumentos musicais, e nós completamos este ano 33 longos anos de feira de instrumentos musicais e depois de instrumentos musicais e brinquedos separadamente. A de brinquedos é a Brim. Dentro da ABMúsica, Luiz, a gente fez o iMúsica, que é uma instituição que trabalha pela prática da música nas escolas e pelo retorno da música nas escolas. E os meus amigos do circuito impresso, do ambiente eletrônico, porque eu fui da Eletros por um tempo. A Eletros é a entidade que cuida de todos os instrumentos, os produtos de consumo das linhas chamadas marrom e branca. Hoje é o Quissulas ainda? Aí hoje é um companheiro meu, Lorival Quissula, que está presidindo. Eu nunca presidi a Eletros, mas ao participar de lá acabei conhecendo um pouco do mundo do circuito impresso, que chama PCI, e ajudei este pessoal a cuidar um pouco do ambiente de PCI no Brasil, PPBs e tudo mais. É um tema que vai caminhando. Naquele sindicato que tem o Hospital do CEPAC, a gente fez a Associação Nacional, que se chama Artefatos e que trabalha em conjunto. E, portanto, o sindicato chama-se APAPECO. E depois a Brinc, que é a minha casa matriz, é onde eu gasto mais de 70% do meu tempo, vai indo muito bem. Paralelamente, a Brinc, não é da Brinc, eu acabei fundando uma coisa que é um OCP, que é um organismo que certifica produtos, licenciado do Inmetro, que se chama IQB. Essa é uma coisa separada da Brinc, mas a gente certifica brinquedo, EPI, mamadeira, bico, chupeta, colchão, ou seja, é uma instituição que trabalha para este tema. E depois há uma fundação no Rio que cuida de crianças, que chama Fundação Moody's, e depois a Fundação Abrinq, e mais recentemente nós temos uma Brinc mundial que se chama ICTI, International Council of Toy Industries, e dentro do ICTI, eu sou vice-presidente, né? Lá, nós fizemos uma fundação que cuida de verificar e auditar todo o ambiente laboral das fábricas de brinquedos na China. Nenhuma fábrica de brinquedo em território chinês pode exportar aos americanos e muito proximamente ao Mercosul, se não tiver passado e se submetido ao crivo de um auditor de auditoria externa que é feita por nós mesmos. Então a gente tem uma super estrutura operacional em Hong Kong,
e nos reunimos 2, 3 vezes por ano. É uma equipe grande e que está funcionando muito bem. E levamos um pouco da experiência do Brasil e da certificação de produtos no Brasil. Aí no ambiente de instrumento musical da AB Música, a gente tem um encontro de todos os presidentes da AB Música do mundo inteiro. Isso acontece normalmente em janeiro, durante uma feira do NAMM, que é a maior feira de instrumentos musicais do mundo. E ali os presidentes trocam impressões e tudo mais. E no ICTI a gente se reúne 2 vezes ao ano, também para trocar impressões, saber o que está acontecendo. A próxima reunião, inclusive, vai ser numa cidadezinha perto de Paris, na fronteira com a Suíça. Enfim, é isso, essa coisa toda me toma. Ainda sou síndico do prédio, sou síndico Por isso da que minha ele casa está com de uma campo. milhagem fantástica. Se você quiser me emprestar um pouco, né? Calcula-se que o brinquedo no mundo movimente alguma coisa como 80 bilhões de dólares. Qual é o tamanho exato desse mercado no planeta? O mercado de brinquedo é realmente um negócio de 80, 85 bilhões de dólares no mundo. No Brasil é um negócio de 5 bilhões de dólares. Mas é pequeno, mas nós somos o 6º maior mercado consumidor de brinquedos. O Brasil ainda importa, lamentavelmente, mas eu vou mudar isso. Perto de 50% do negócio ainda é importado, mas a meta da Brinq, que nós nos impusemos em 5 anos, vai ser uma relação de 70 nacional e 30 importado. A indústria nacional vai, portanto, crescer muito, tem muito espaço. Os meus associados todos têm que crescer e é preciso ganhar dinheiro. No Brasil, vamos chegar aos 10 bilhões na ponta varejo, nesse sofrido 2015? O crescimento que a gente tem estimado para esse ano definitivamente é perto de 12%. É muito mais do que os outros setores. O país está derretendo com 3,5% de PIB negativo, portanto. Mas o brinquedo, Luiz, é desconectado de alguns indicadores econômicos. A criança brasileira tem o 3º lugar em importância mundial no seio da família. Quando ela diz eu quero, alguém vai atender, né? O 1º lugar é na China. Um garoto na China tem 6 adultos para cuidar dele, os 4 avós e o pai e mãe. Depois Agora vai ter uma concorrênciazinha com o 2º filho, né? Pois é, mas isso ainda é um processo que vai demorar, né? Tem que trabalhar à noite. Depois, no Japão, culturalmente, a mulher japonesa, toda a atenção dela é voltada para o filho, ou para os filhos. Depois no Brasil, a mulher japonesa, a mãe brasileira, perdão, bate no peito e fala, é o meu filho. Ela briga por ele, ela luta por ele. Se o marido for chato, ela briga com o marido, mas em favor do filho. E no Brasil, a gente não gosta muito de tia. Tia é uma coisa chata, tia da roupa e outras coisas que não deveria dar para a criança, mas é assim que funciona. Na França, preferem 2 cachorros, né? Um para fazer companhia para o outro. E nos Estados Unidos, quando adquire uma certa idade, já vai para a escolinha e quando cresce um pouquinho, vai estudar numa universidade a 5.000 quilômetros ou 4.000 quilômetros da família para se formar e tudo mais. São conceitos diferentes, de família diferentes. Aqui no Brasil, a família quer os filhos sempre em volta. Isso dá uma outra dimensão para o mundo do brinquedo. Diversos setores estão aí choramingando a crise econômica. A indústria do brinquedo tem motivo para celebrar alguma coisa? As vendas do Dia da Criança, por exemplo, foram satisfatórias? Olha, motivo para chorar a gente tem todo dia, né? Ao contrário, o ambiente empresarial precisa chorar, né? O nosso DNA é chorar. Mas aqui no brinquedo, eu acho que a performance vai ser boa. A gente deve performar uns 12% a mais do que o ano passado. Isso muito por conta de retomada de share, que hoje está na mão dos chineses, a gente vai tomar deles, aqui em território brasileiro, e também o crescimento vegetativo do mercado. Como eu disse agora há pouco, Luiz, o brinquedo tem outras variáveis que não são econômicas, a importância da criança na família, a importância do brincar. A criança tem que brincar. A criança não brinca é chata, entendeu? Não se sabe que cidadão vai virar aquilo. E depois, 12.000 crianças nascem. Daqui a pouco, quando terminar o dia, 12.000 consumidores novos chegaram no mercado. O Brasil vendia 7 brinquedos por criança por ano. A gente já está em 10 brinquedos por criança por ano. O Japão dá 34 brinquedos por criança por ano. Os americanos dão 28 brinquedos por criança por ano. A Europa dá 26 brinquedos por criança por ano. O Brasil dá 7. Então, a indústria nacional tem um espaço grande para crescimento per capita. Isso tudo pode se multiplicar com muita rapidez.
O que esperar do Natal? As vendas de Natal? Qual é Natal a sua nota projeção? 10, Natal não tem para ninguém. O Natal é da indústria de brinquedo, o Natal, o consumidor é onde o consumidor se realiza. O brasileiro tem 13º, quem não tem 13º tem seguro-desemprego. Ou seja, a sociedade brasileira é bem arrumadinha nesse aspecto. Então eu acho que alguém pode falar, mas eu não tenho emprego, não sei o quê. Não teve, mas vai ter. Eu nunca vi falar que algum brasileiro deixou de consumir um produto ou outro por muito tempo. Eu também renunciei a muita coisa a minha vida inteira, até o dia que pude comprar. Eu vim ter carro, já era velho. Eu fui ter um apartamento, já era mais velho ainda. Ou seja, tudo são renúncias que você faz. Mas a sociedade brasileira, no Natal, ela abre o coração, abre a alma. As lojas todas fazem em uma quantidade enorme de prestações, de maneira a acomodar todo mundo. Há uma grande acomodação no Brasil por ocasião do Natal. Se a pessoa está, de repente, com um pouco de receio em relação a perder o emprego, ela dá o presente, mas pode até reduzir o valor, é isso? É assim que acontece. E depois, brasileiro não tem medo de perder emprego. Você pode escutar, alguém está receoso, ai meu Deus, como é que faz? E toda vez que o brasileiro tem temor de uma perda de emprego, ele fica melhor. Ele renasce, ele cresce, ele produz mais, ele fica mais feliz na empresa, ele se dá mais, ele se dedica mais. Eu acho que isso é o que faz a gente ser diferente de europeu, japonês, chinês e outros tantos ambientes da sociedade que eu conheço todos. As pessoas no medo do desemprego vai para a depressão. Vai para a depressão, tem que tomar fluoxetina que custa caro e tem que ir ao médico, ou seja, tem um jeito novo de viver que está acontecendo agora. É na crise que a indústria do brinquedo consegue se reinventar? Ela vem se reinventando crise após crise? Esse jargão brasileiro de que a crise é um ambiente de oportunidade, é claro que é, não precisamos dizer isso, mas a indústria de brinquedo é como se fosse usina de cana-de-açúcar. No dia 31 de dezembro, desliga, joga fora, desmonta e a gente joga 33% da coleção inteirinha velha no lixo. Que esse brinquedo a criança não quer mais. Ela quer brincar com coisa nova. Criança gosta de novidade. Quem gosta de coisa velha, museu, é pessoa aí de alguma certa idade. A criança quer novidade o tempo inteiro. E no Brasil, a gente oferece 3 brinquedos novos por criança, todo dia. Todo dia eu tenho 3 brinquedos novos na loja brasileira, nas lojas em geral. São mais de 1.200, 1.300 brinquedos o ano inteiro. Que são lançados lá na Brim, é isso? São lançados na feira, são lançados às vésperas da Semana da Criança, ficam guardados às 7 chaves por Natal, mas é uma grande movimentação. Este negócio não é lugar de gente mal-humorada. O brinquedo é lugar de gente bem com a vida, de gente que quer realmente fazer alguma coisa diferente. A indústria do brinquedo está demitindo, contratando ou nenhuma das anteriores? Nós estamos contratando, há perto de 6 anos a gente não demite. Claro, tem sempre um turnover normal, que é de uma troca de turno, que é de uma troca de eu não vou mais fazer o 3º turno, essas coisas. Mas o fato é que, estruturalmente, nós somos contratantes há mais de 6 anos. Não fecha nenhuma fábrica há mais de 8 anos e a gente não demite há 6. Somos contratadores. E nós assinamos um compromisso com o governo, agora no mês de julho, o meu conselho inteiro, eu e todo mundo, e a nossa Assembleia, de que até 2021, por conta da alíquota de importação elevada no Mercosul em mais 15 pontos percentuais, o que totaliza 35% de alíquota de importação, a gente ofereceu de contrapartida mais 10 mil empregos até 2021. Portanto, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu só tenho que dar certo e fazer esse negócio crescer. Esse segmento precisa continuar crescendo. Dólar alto ajuda a indústria? Absolutamente sim. Se eu tivesse esse dólar há mais tempo a gente já tinha tomado participação de mercado do chinês. O grande impacto positivo para a indústria que o dólar deve causar é agora em janeiro, quando todo mundo, as lojas grandes, pequenas, médias, vai todo mundo para o avião e pousa em Hong Kong. É uma revoada de brasileiro carregando cheque para gastar na China. Acho que esse ano... O que foi fazer na China? Acho que esse ano as compras vão ser menores. Todo o negócio de brinquedo já está pronto quando acaba o mês de abril. Todo mundo vai às compras em janeiro em Hong Kong e depois fica escolhendo o produto. Em fevereiro em Nuremberg, que é a 2ª maior feira de brinquedos. E depois no Brasil em abril, que é a 3ª maior feira de brinquedos, é nossa e se chama Brim e ela acontece no mês de abril. Esse circuito aqui é o circuito Elizabeth Arden, se você quiser,
que é quando todo mundo vai às compras. E comprou, depois fica só os trâmites burocráticos das importações. E agora eu acho que o dólar tem uma ajuda legal. E vai diminuir as compras dos brasileiros lá? É o que eu estou esperando, é nisso que a gente está apostando. E diminuindo as compras lá, aumenta a É produção injeção aqui? na veia efetiva de produtividade e de share de mercado para a indústria nacional. Quais são as metas da indústria do brinquedo para o próximo ano? Até 2021, como já te disse, Luiz, a gente vai ter 70 nacional e 30 importado, é a nossa meta, a gente vai sangrar por ela. A gente não tem medo de trabalhar, é medo de reclamar, é medo de crescer. Depois nós construímos no Mercosul um sistema de integração produtiva, onde tem argentino que trabalha para a fábrica brasileira, trouxemos as 3 melhores fábricas argentinas e implantamos no Brasil, colocamos nós brasileiros no Paraguai, a maior fábrica de brinquedos fora da China é brasileira e está no Paraguai, em Cidade del Este, 60 mil metros quadrados, já tem quase 3 mil empregados e vai crescer muito mais, que fornece para o Brasil num preço que é possível fazer um mix menor e abaixar preço aqui para o consumidor. Depois, a gente tem no ambiente técnico a norma de segurança, tem a ISO que cuida de fazer as normas mundiais, a Brinq tem um assento lá. Eu só vou lá para brigar com aqueles gringos todos, os europeus, os verdes, toda hora tem alguém querendo inventar uma norma e um requisito novo para plástico e eu preciso ficar brigando o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente tem de metas esse crescimento permanente e o compromisso de gerar 10 mil empregos até 2021 e de chegar a 70-30. O caminhar desta meta, desta rota, vai permitir que as nossas empresas tomem mais musculatura. E está chegando a hora da gente fazer fusões e incorporações para que as empresas sejam mais potentes para brigar com o varejo. O varejo brasileiro, quer de brinquedos, quer de outra maneira, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele dita as regras do jogo. Eu acho que nós é que temos que ditar a regra do jogo, ou então é preciso ter um respeito de um com o outro. Em algumas situações a indústria de brinquedos não é respeitada, a gente fica muito bravo, mas quando você é pequeno você não pode reclamar. Dá um exemplo prático dessa integração do Mercosul. Eu produzo cabelo para uma determinada, por exemplo, um olho. Quem é bom de olho? Que fornece para nós? Então funciona assim. Nós trouxemos as melhores fábricas argentinas, estão aqui. Os argentinos que ficaram fornecem algumas partes e peças, braço, corpo de boneca, cabelo. Olho não, que argentino não sabe fazer olho. Nem sei se enxerga, mas enfim. O Paraguai, a gente tem lá essas plantas industriais, porque são os brinquedos eletrointensivos. E tem uma fábrica que a gente ajudou a fazer de brinquedo de madeira, que também atende o mercado brasileiro. Os venezuelanos que têm petróleo estão fazendo partes e peças para os meus sócios aqui. O Uruguai tem uma papeleira, está fazendo recheio de cartão. A papeleira não tem o melhor papel, então a parte interna pode ser com aquele papel e a outra não. E a gente então manda para cá, já vem cortado e um outro associado termina. O mercado brasileiro é o maior da região. A gente tem aqui 75 milhões de crianças só no Mercosul, agora com Bolívia incorporando Venezuela. É um mercado grande, é um mercado de 6 bilhões de dólares e a gente precisa tomar conta dele o tempo inteiro, estarmos ativos. O brinquedo é muito dependente, Luiz, de design. Eu só posso exportar aquilo que é meu design, que nós somos os donos daquilo. Então a Brinq fez, dentro desse programa de integração produtiva, nós inauguramos no último dia 30 em Montevidéu, uma escola de design de brinquedos. O Brasil já tem 2, a gente inaugurou uma lá, vai formar só 20 alunos, leva 2 anos para formar e aqueles caras saem os melhores. Então a gente está muito preocupado com isso. É claro que a gente tem muita licença no Brasil de sucesso. A gente tem Patati Patatá, que é imbatível, Galinha Pintadinha, não tem para ninguém. E depois tem os internacionais. Tudo isso é o que ajuda a movimentar o negócio do brinquedo. A China já não assusta mais o setor como antigamente? Quais os motivos? Assusta menos. Primeiro porque agora eu os conheço, sei onde eles estão, posso telefonar para reclamar e eu vivo reclamando com a presidente da Brinq da China. É minha amiga, já veio na minha casa, fui na casa dela. Nós nos visitamos pelo menos 3 vezes ao ano e isso é importante porque quando você conhece o adversário, eu sei todos os passos que ela está dando
para proteger as fábricas delas e elas sabem o que eu estou tentando fazer. Eles são grandes, são poderosos e tem uma diferença, Luiz. O governo chinês não atrapalha e ele conspira a favor da indústria. Eu acho que isso a gente não conseguiu ainda convencer o governo brasileiro a não atrapalhar. Hoje, quando terminar o dia, eu terei no mínimo mais 30 instruções normativas, entendimentos, resoluções para cumprir amanhã. Isso toma tempo, desvia a atenção da fábrica e gasta gente com isso e me aumenta o preço. No governo chinês não, ele não se mete. A regra é essa, não é mutável, né? E você tem segurança operacional para trabalhar. No Brasil a gente não tem, mas caramba, eu nasci aqui, as fábricas são aqui, esse é o meu país, esse para mim não é mais custo Brasil, para mim é quanto custa a minha democracia. Eu prefiro a democracia custando 35%, 36% do PIB. Eu não gostaria daquele sistema de governo. Então a China assusta sim, porque eles têm coisas baratas, é mais barato, mas o chinês agora está apanhando muito. Ele está perdendo o mercado para o Vietnã, para a Tailândia, para as Filipinas, e essa coisa toda está incomodando muito o ambiente do governo chinês. Pirataria ainda atrapalha? É uma questão? Pirataria vai atrapalhar sempre, porque a gente investe, desenvolve produto, e aí o sujeito vem e pirateia da noite para o dia. Os piratas hoje ainda representam entre 5% e 7% do nosso negócio. Mas tem muitas formas de combater a pirataria. Nós já somos eficientes no combate à pirataria. O Brasil já é eficiente e acho que num espaço curto de tempo a gente vai reduzir isso a 3%, 4%. É importante lembrar, Luiz, que o mundo inteiro tem 25 de março, o mundo inteiro tem o Saara do Rio, o mundo inteiro tem essa bandalha, que é esse submundo do crime no ambiente de produtos que vão e que vêm. A gente só tem que aceitar isso e parametrizar aonde a gente quer que essa gente fique, porque dá para fazer. Um assunto em função até da violência que a gente vive é a questão das armas, né, de brinquedo. Há muito tempo a indústria brasileira não faz armas similares às verdadeiras. Né? Olha, há 18 anos atrás esse assunto nasceu pela boca e reclamação de uma professora da USP. Eu avaliei o tema, pensei, esse negócio vai dar errado. A mesma coisa de gênero, a mesma coisa de cor, né? E aí a gente fez um grande entendimento na indústria nacional e 3 anos depois deste entendimento, todos os moldes que eram armas em escala verdadeira foram destruídos. Ou seja, na República Brasileira não tem nem molde para fabricar brinquedos em armas em escala verdadeira. E se tem, vem de fora. É tudo contrabando que vem de fora que eu não tenho controle. O brinquedo brasileiro é seguro? Absolutamente seguro, não deve nada para ninguém, é mais testado do que americano, europeu e japonês, porque no Brasil nós fizemos a norma de segurança de uma maneira mais inteligente do que os americanos e europeus. A nossa norma é dentro de um conceito assim: este brinquedo tem que ser seguro para uso com abuso mais do que razoavelmente previsível. Então, a criança para esse brinquedo tem quanto peso? Ela pode ter 7 quilos. Aquele brinquedo vai aguentar 21. Ou seja, o tempo inteiro a gente trabalha à frente. Qual é o percentual de possibilidade de migração de chumbo num brinquedo, numa tinta vermelha, por exemplo? É 25 zeros,1 depois da vírgula por milhão de não sei o quê. A gente dobrou para 40 zeros depois da vírgula a exigência técnica. Então, você pode lamber o brinquedo, pode comer um pedaço, pode mastigar e pode inclusive brincar com ele, porque é 100% seguro. Não tem para ninguém. Qual a importância do brincar numa época em que as crianças já estão nascendo com o dedo deslizando, a concorrência com esses eletrônicos? Engraçado. Há algum tempo atrás, quando vieram os games, a gente pensou que o mundo ia acabar. Agora, vamos fechar tudo, não tem mais jeito, o videogame chegou, vai acabar com todo mundo. Luiz, são momentos diferentes. É claro que tem a criança fanática, tem a outra paranoica que não vai largar daquilo, né? Ela vai pegar e ninguém toma da mão dela. Mas é uma quantidade pequena. Lembra, nós temos 55 milhões de crianças no Brasil. Tem criança que brinca com o dedo até hoje porque não tem brinquedo.
Então, vamos isolar essas crianças que ficam fanáticas pela tecnologia, mas quando ela termina 1, 2 horas de tecnologia, ela tem que desesperadamente brincar com um brinquedo que ela consegue tocá-lo. A criança brasileira gosta de brincar com um brinquedo que ela brinca com ele. É diferente da criança japonesa, que é contemplativa, ou europeia. A criança japonesa e europeia gosta de brincar com um brinquedo que ele brinca com ela. A criança brasileira é sujeito passivo, tem energia, pula, grita, anda, dança, quer brincar de bola, quer brincar de boneca, quer jogar, quer correr. Ela é inquieta, essa coisa move o nosso negócio. Que história foi aquela do CAD multar a Brink? Nós temos um debate histórico aí com uma empresa americana. Eles chegaram muito arrogantes, se achando, né? A gente dizia na época que essa é uma empresa táxi, né? Táxi acha. E aqui no Brasil, a nossa sociedade, eu próprio, a Brink, os meus associados, a gente não convive com arrogância. É humildade 100. E quando aquele cara chegou, metendo o pé na jaca, dizendo que a gente era tupiniquim, éramos todos imbecis e só ele era inteligente, começamos um estresse, né? Uma rusga de homem aí. Até que eu fui à China e consegui fazer um acordo com o governo chinês de autorrestrição voluntária de volume de exportação ao Brasil. Eu lembro na época o governo chinês concordou em só exportar 73 milhões de dólares ao Brasil. Hoje está 450 milhões, e o número só podia crescer de acordo com o crescimento do mercado. Mantinham-se as posições. Era uma conversa pública, não tem entendimento, e chamei 15 fabricantes, 15 lojistas, 15 importadores, tudo gente bobinha, né? Carrefour, Walmart, eu, a Brink, o presidente, o fulano. Nós éramos umas 60 pessoas na sala. E conversando sobre o assunto, a gente estava relatando como tinha sido a reunião em Pequim. O governo brasileiro homologou o acordo, né? Quando ele ia dividir as cotas, a gente fez a reunião para conversar. Estava todo mundo tenso, nervoso por causa do assunto. Porque a Brink, essa coisa toda, é mais fácil acusar os outros pelos seus defeitos. E aí teve lá uma empresa americana que eu convidei aquela empresa para ir à reunião, recebeu o meu e-mail de convite, e o cara chegou, rapaz, com má intenção, e ele fazia perguntas estranhas, eu respondia do meu jeito, e no final ele tinha um gravador desses babacas, tipo FBI, pregado aqui e outro no peito, e fazendo pergunta, e pegou aquilo, degravou, e aquela coisa feita se transformou numa acusação de cartel. Foi muito interessante, não tem cartel nenhum. Isso levou quantos anos essa brincadeira? Isso foi em 2006 para 2007. Eu sei que essa coisa ficou 9 anos enrolando aí no governo. A SDE, na época do Ministério da Justiça, investigou todo mundo, 50 pessoas, 50 empresas, e aí descobriu que não tinha cartel. Porque era um cartel impossível, um cartel de 50 e tantas empresas. Aí quando chegou no CAD, até o nosso relator no CAD disse: Tocinésio, eu gostaria que o senhor me ensinasse a fazer um cartel aqui com tantas empresas, né? Enfim, deu um parecer que não tinha cartel, foi um voto até muito de louvor, ele elogiou a Brink, elogiou a minha pessoa, foi muito interessante, na defesa dos interesses do setor. E deu o voto pelo arquivamento. O promotor público federal, que é o guardião da lei desse país, também fez um voto. Eu nunca vi promotor elogiar ninguém, elogiou meu trabalho, assim, até na cidade, porque não é fácil ir na China sem falar chinês e sair de lá com acordo assinado de autorrestrição. Eu sei o que eu fiz para conseguir aquilo, não foi uma coisa fácil. E aí, Luiz, para ir terminando, essa coisa foi ao plenário, mas aí o CAD troca de presidente, troca de diretor, troca de membro e vai indo. E 9 anos depois, o atual presidente, eu nunca conheci esse pessoal, nunca fui no CAD, porque eu falei, eu não quero nem ver esse negócio, não tem cartel, não vou lá. E eu sei, eles botam escuta telefônica, é um horror, a vida da gente vira um inferno, né? E a gente sempre falava de cartel no telefone. Quando eles mandaram me grampear, eu falei, então agora vamos falar de cartel. Eu acordava de manhã, ligava para alguém, e aí o cartel, vamos reunir hoje o cartel, porque era tão cínico o negócio, até que agora em julho nós tivemos uma reunião com a presidente Dilma, e naquele dia os caras se reuniram, disseram, olha, não tem cartel, não houve má fé, o presidente Sinésio fez um bom trabalho, defendeu o setor, mas
Poderia ter havido um desejo de cartel secreto na cabeça dele. Bom, e aí multa. E aí multou. Pelo desejo. É uma possibilidade. E eu fiquei chateado por duas razões. Primeiro, porque não tem cartel. Segundo, me aplicaram uma multa de trânsito que eu vou pagar ou recorrer. Estou pensando ainda no que a gente vai fazer. Agora... Pelo valor, você disse que é pelo valor, porque se tem um cartel, pô, eu queria ser penalizado em bilhões, para eu morrer enforcado de tanto trabalhar para pagar multa, ter que penhorar a quinta geração da minha família para pagar o diabo da multa. Olha aí, ou seja, ainda fiz um cartel, se fiz, foi tão sem vergonha que não valeu. Mas aí essa empresa americana está pagando o pato, porque a vida não anda boa para ela e tem produtos excepcionais. Mas as pessoas dessa empresa, meu amigo, o sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, a gente tem todo tipo de gente no mundo do negócio e vamos tocar o barco. Olha, para encerrar, eu queria deixar aberto aí o microfone para você, com as suas últimas palavras aí, desejar um Natal super bom para a indústria. Fica à vontade para a sua mensagem. Olha, está chegando a hora, a sociedade brasileira se mobiliza para as festas de Natal, agora é a hora do brinquedo. É hora de instrumento musical, é hora de dar um presente, é hora de você aumentar a sua felicidade, fazendo a felicidade dos outros. E aqui no mundo do trabalho, de verdade, qualquer jovem, eu vejo tanta gente reclamar, porque não tem o FIES. Outro dia uma menina na televisão, acabou o FIES, como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que trabalhar. Olha que cínica, fiquei revoltado, porque a quantidade de brasileiros e brasileiras que trabalham, estudam e pagam a própria escola é muito grande. Mas o Brasil ainda tem a oportunidade de crescer. Estou muito feliz nesse país que eu nasci. Era aqui que eu devia ter nascido. E estar no brinquedo foi uma grande honra e eu tenho tentado devolver para a indústria de brinquedo tudo que a indústria de brinquedo me deu. E na Fundação Abrinq, trabalhando, reescrevendo e reconstruindo o futuro de mais de 8 milhões de crianças. É só isso que me move a levantar às 6 da manhã todo dia. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a presença do Sinésio e dar um aviso. Nos próximos 2 programas eu vou ser substituído pelo Juliano Perry, que é um administrador, um gestor e um palestrante especialista no mercado financeiro. Uma boa semana a todos.